Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, com renovada alegria, convidando-lhes a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. A felicidade continua sendo a grande meta do ser humano, mas não uma felicidade conseguida a qualquer preço. Falamos de uma felicidade alcançada com ética, dentro de uma perspectiva moral inatacável. O nosso tema de hoje vem em função do interesse que estou tendo em estudar o estoicismo. E à medida que avancei nos estudos, nas informações conseguidas, pude perceber que existem pontos de convergência entre esta antiga filosofia e a doutrina dos espíritos. Interfaces singulares, a demonstrar que o conhecimento perpassa os séculos, mas guarda sua origem divina em se tratando das coisas da religiosidade. Assim sendo, vamos conversar nesta noite um pouco sobre o que chamo algumas interfaces entre estoicismo e espiritismo. O estoicismo. No século IV a.C., século IV a.C., na efervescente Atenas, um filósofo grego chamado Zenão de Cítio erguia os alicerces de uma escola filosófica que moldaria a visão de vida de gerações futuras. Tratava-se do estoicismo, esta nova escola filosófica. Nascido na cidade de Cítio, no Chipre, Zenão migrara para Atenas, onde por volta do ano 301 a.C., iniciou suas reflexões que eventualmente dariam origem a uma filosofia que enfatiza a virtude, a razão e a harmonia com a natureza. Então temos aí os três primeiros elementos que vão servir de base para a filosofia estoica. Seus ensinamentos, centrados na ética e na busca da virtude como caminho para a felicidade, deram vida ao conceito-chave de apatheia. Apatheia significa indiferença tranquila às emoções perturbadoras. E esta filosofia estoica ia exatamente conferir vida a esse conceito-chave de apatheia. A filosofia, como campo do conhecimento, nos ensina que o estoicismo é uma escola filosófica da Grécia Antiga que defende a busca pela virtude e pela felicidade por meio da razão, do controle e da aceitação do que não pode ser mudado. Para os estoicos, viver bem é viver de forma lógica e ética, em harmonia com a natureza. Na Roma antiga, o estoicismo encontrou em Epiteto um grande estudioso e disseminador das ideias estoicas. Ele acreditava que a prática da virtude era suficiente para alcançar a chamada
eudaimonia. O que significa eudaimonia? Uma vida bem vivida. E os estoicos identificaram o caminho para alcançá-la, essa vida bem vivida, essa eudaimonia, que seria através da prática de 4 virtudes na vida cotidiana: sabedoria, coragem, temperança ou moderação e justiça. Tudo isso vivendo de acordo com a natureza. Então está aí a primeira interface entre o estoicismo e o espiritismo. Porque essas virtudes, sabedoria, coragem, temperança e justiça, devem estar presentes no verdadeiro espírita. Ao lado da ética, melhor dizendo, ao lado da ética de Aristóteles, a tradição estoica constitui uma das principais abordagens fundadoras da ética das virtudes. Segundo Roberto Radice, que é professor de História de Filosofia Antiga da Universidade Católica de Milão, o estoicismo contribuiu para a formação do primeiro pensamento cristão, como também contribuiu para o desenvolvimento da filosofia de fundo religioso, característica da época imperial, especialmente em Roma. Mas ele também, o professor Radice, ressalta a força moral daqueles incontáveis estoicos romanos que pagaram com a vida sua coerência aos seus princípios, aos princípios estoicos. Então foi uma filosofia que teve mártires. Seguramente o estoicismo impressionou a vida de todos os que lhe seguiram os passos, tais como Sêneca, o filósofo Sêneca, o imperador romano Marco Aurélio, um grande estoico. O estoicismo é conhecido pelas suas exigências de moral austera. Agora, uma moral conducente a um estilo de vida onde a busca pela paz e pela tranquilidade perpassam pelo sentimento de fé e profundo amor à vida. Estamos aí diante da segunda interface com a doutrina dos espíritos. O grande estilo de vida do cristão e do espírita em particular deve ser adornado exatamente por esse sentimento de fé e profundo amor à vida, à existência, manifestado fundamentalmente no amor a Deus e no amor ao próximo como a si mesmo. Um exemplo, ou dos exemplos dessa força do estoicismo na moral de seus adeptos, é o caso do penúltimo dos grandes estoicos, que foi exatamente Epiteto. Epiteto era escravo, mas desenvolveu uma filosofia estoica absolutamente espetacular. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. E o último grande estoico foi Marco Aurélio, imperador de Roma. Mas, como eu disse, muitos filósofos adeptos do estoicismo pagaram com a própria vida. O estoicismo foi a única filosofia ou escola filosófica grega que teve mártires. As outras todas não tiveram, mas o estoicismo teve. No tempo dos imperadores romanos, Nero e Domiciano, muitos estoicos romanos foram perseguidos ou levados ao suicídio, como, por exemplo, o filósofo Sêneca.
Sêneca tinha uma grande aversão ao tirano imperador Nero, não por motivos políticos, mas por motivos morais, porque Nero tinha uma vida dissoluta e escandalosa na condição de imperador. Dentre as linhas fundamentais do estoicismo, encontramos a capacidade da escola estoica de potencializar os aspectos consoladores da filosofia, bem como sua função terapêutica dos males da alma. Olha que interessante. A escola estoica, o estoicismo, se preocupa exatamente com isso. Trabalhar os aspectos consoladores da filosofia. Estes aspectos vão ajudar na função terapêutica dos males da alma. A terceira interface com a nossa doutrina consoladora dos espíritos. Mas você deve estar curioso em saber quem foi Epiteto. Epiteto nasceu durante o período inicial do Império Romano, no ano 55 depois de Cristo, na cidade de Hierápolis, uma antiga cidade localizada no vale do rio Lico, próximo às cidades de Laodiceia e Colossas, na região clássica da Frígia, na parte oriental do Império Romano. Suas ruínas ficam atualmente ao lado da cidade de Pamukkale, na atual Turquia. A cidade onde nasceu Epiteto, Hierápolis, floresceu no período helenista, mas foi parcialmente destruída por um terremoto, que fez perder todo o seu antigo caráter helenista para se tornar uma típica cidade romana. E nesse período, ela tornou-se um importante centro de descanso de verão para os nobres de todo o Império Romano, que iam para a cidade atraídos pelas águas termais. Então era uma estação de águas termais. Mais tarde, Hierápolis caiu sob o domínio bizantino na mão dos seljúcidas em 1210 e foi completamente destruída por um terremoto no ano de 1354. Hoje, as suas ruínas são reconhecidas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Mas nessa cidade residiram Papias, discípulo do apóstolo João, e Epiteto, o filósofo estoico. Olha aí, duas figuras importantíssimas. A cidade de Hierápolis é mencionada uma vez apenas na Bíblia, na Epístola de Paulo aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo de Tarso, encarcerado em Roma, cita o zelo que Epáfras, um companheiro de suas aflições, tinha pela igreja de Hierápolis. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele faz esta citação do zelo de Epáfras pela igreja de Hierápolis. Pois bem, Epiteto viveu a maior parte de sua vida, ele viveu 88 anos, a maior parte de sua vida em Roma. E contam as tradições que ele foi escravo a serviço de Epafrodito, o cruel secretário de Nero, que, segundo esta mesma tradição, quebrou a perna de Epiteto. Que maldade! Epiteto desencarnou no ano 135 depois de Cristo, na cidade de Nicópolis. O estoicismo de Epiteto é revelado pelos ensinamentos morais despojados de sentimentalismo, de falsa devoção religiosa ou de mistificações metafóricas. E disso resulta o primeiro e mais admirável manual escrito no Ocidente
para se viver a melhor vida possível. Existe uma obra chamada Arte de Viver, que falaremos dela logo mais. E lá na página 10 tem esta referência da importância do estoicismo de Epiteto. Mas, como eu disse, nosso interesse, nosso empenho, nosso estudo foi no sentido de conseguir as convergências, verificar as convergências entre o estoicismo e o espiritismo. Já falamos de alguns deles, como o aspecto consolador da filosofia, a sua função terapêutica nos males da alma. A lógica estoica, ela tem em sua maior parte uma função crítico-defensiva dos princípios morais. Aqui a lógica espírita expande-se, já que a filosofia espírita é bem mais ampla, abarcando todo o conhecimento humano. Mas existe um ponto importante de ser lembrado, referente ao aspecto ético da filosofia, algo que Kardec identifica em nosso Evangelho como a moral de Jesus de Nazaré. Então, esse aspecto ético do estoicismo está presente no Espiritismo, com Allan Kardec, quando faz a referência da vida ética com base no próprio Jesus, oferecido, segundo os espíritos superiores, como modelo e guia da humanidade. Para melhor exemplificar essa relação, vamos à obra intitulada A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, da felicidade e da sabedoria, de Sharon Lebel, baseada no estudo do Manual para a Vida, do Epiteto. Então, Epiteto escreveu um livro absolutamente espetacular chamado Manual para a Vida, e Sharon Lebel fez, então, escreveu uma obra chamada Manual, A Arte de Viver, um manual clássico da virtude, da felicidade e da sabedoria. O ponto de partida da obra, Manual de Viver, A Arte de Viver, melhor dizendo, está numa intrigante proposta. Abre aspas. Primeiro, diga a si mesmo o que você deveria ser. Depois faça o que tem de fazer. Fecha aspas. Olha que interessante. O ponto de partida na arte de viver da Sharon Lebel e do Manual para a Vida do Epiteto é exatamente esse. Diga para si mesmo o que você deveria ser. O que eu quero ser, o que eu deveria ser, o que você deveria ser. E tendo consciência disso, então comece a trabalhar para conseguir alcançar esse objetivo. Mas vamos buscar algumas convergências entre o Espiritismo e o Estoicismo a partir desta obra A Arte de Viver e do Manual para a Vida do Epiteto. A felicidade só pode ser encontrada dentro de você mesmo. Este é o mote. Epiteto, lá no seu Manual para a Vida, dizia: não lute com as coisas sobre as quais você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas, que estão todas sob seu poder: sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz, melhor dizendo, de suas ideias. Então observe, meu amigo, que essa tese rejeita a ideia de que a felicidade está nas coisas do mundo. Jesus preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele. Ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais.
atribuindo-lhes apenas o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Esse é o grande objetivo. Estar no mundo sem ser do mundo. Vejamos que no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o tema central é sede perfeitos, há uma instrução assinada pelo Espírito Protetor em Bordeaux, no ano de 1864, denominado O Homem no Mundo, e da qual eu destaco o seguinte pensamento do benfeitor. Abre aspas. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Olha que interessante. Esta instrução é do Espírito Protetor, lá no capítulo 17 do nosso Evangelho. Sede perfeitos é o título do capítulo. No capítulo 5 do Evangelho, lá no item 20, o capítulo 5 trata de bem-aventurados os aflitos. O cardeal Morlot faz a seguinte afirmação, abre aspas, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Aí eu tive a curiosidade de ir lá no livro do Eclesiastes para saber exatamente se a expressão era essa, a felicidade não é deste mundo. Lá no capítulo 3, versículos 12 a 15, que em nenhum momento no livro do Eclesiastes está citado literalmente, como afirma o cardeal Morlot, a felicidade não é deste mundo, não. Lá nos versículos 12 a 15 do capítulo 3, a gente lê o seguinte. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, nesse capítulo 3, que é citado, versículos 12 a 15, essa expressão, a felicidade não é deste mundo, na realidade, quem redigiu estes versículos cita as situações do bem-estar que todos nós devemos ter, mas em nenhum momento escreve literalmente a felicidade não é deste mundo. A segunda interface, a partir do Manual da Vida, do Epiteto e a Arte de Viver, da Sharon Lebel, para fazer bem qualquer coisa, você precisa ter a humildade de tropeçar aqui e ali, de se perder de vez em quando, de cometer erros elementares. Tenha coragem de tentar realizar alguma tarefa, encarando a possibilidade de realizá-la mal. As vidas medíocres
são marcadas pelo temor de não parecer capaz ao tentar algo novo. Olha que interessante a ideia do epiteto. Aqui nós estamos falando de perseverança. Perseverança significa persistência, tenacidade, firmeza, constância. Segundo a expressão grega ripominou, perseverança é a capacidade de aguentar ou se manter com firmeza diante das situações difíceis, tendo em vista o objetivo que se quer atingir. Sim, não pode haver desistência. Paulo de Tarso, apesar de preso e correndo perigo de morte, lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz algo importantíssimo a esse respeito dessa perseverança. Ele diz: prossigo para o alvo, independentemente da situação que ele estava vivendo, que era de estar preso. O próprio Mestre Jesus nos esclareceu lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, quando disse: quem perseverar até o fim será salvo. Queria só esclarecer que a palavra fim não significa encerramento. Não, fim no sentido de finalidade. Então, quem perseverar até a finalidade será salvo. Qual é a finalidade? Estará no sermão profético. Que o Evangelho esteja disseminado em toda a humanidade. Ou seja, todo aquele que persevera vai sempre encontrar harmonia com a lei divina ou lei natural pelo esforço de evolução. Sem esquecer o que está lá no nosso livro dos Espíritos, parte terceira das Leis Morais, abrindo o capítulo das Leis Morais, quando se perguntou o que é lei divina ou lei natural, e os Espíritos responderam: é a lei feita para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Não nos esqueçamos, caros amigos, de que, segundo o item 4 do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isto é perseverança. E isso tem a ver exatamente com o que falou o Epiteto. Em nos esforçarmos para fazer bem sem medo de errar. Como ele diz, as vidas medíocres são marcadas pelo temor de não parecer capaz ao tentar algo novo. Está tentando algo novo? Está perseverando. Terceiro aspecto de interface entre estoicismo e espiritismo, a partir do Manual da Vida do Epiteto e da Arte de Viver da Sharon Lebel. Pratique assumir uma atitude grata diante da vida e você será feliz. Se você enxerga tudo de uma perspectiva mais ampla, é natural que dê graças a tudo o que acontece. Olha que interessante. Isso nos remete lá ao item 28 do capítulo 28 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. O que está escrito nesse item 28. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele, Deus, nos fez durante o dia e agradecer-lhes. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe nossa gratidão. Basta, para isso, que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício sem que se faça mister. Interrompamos o nosso trabalho. Olha que interessante.
Esse capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas. É uma obrigação ética e moral de toda criatura, independentemente da sua religiosidade, agradecer diariamente tudo o que lhe aconteceu, de bom e de ruim. Não vai acontecer só o que é de bom e se queixar do que é ruim. Não. As dificuldades todas são mestras. Elas vêm para nos ensinar. Elas vêm para nos testar. Especialmente se nós pensarmos que, do ponto de vista espírita, nós estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, é natural que nós tenhamos dificuldades a enfrentar. A quarta citação do Epiteto é a seguinte: contemple o mundo com os olhos de um principiante. Saber que você não sabe e estar disposto a admitir isso sem desculpas nem acanhamento é ser forte de verdade e preparar o terreno para aprender e progredir em qualquer atividade. Olha que interessante. Está disposto a admitir que não sabe das coisas. Humildade. Humildade. Nós aprendemos com Jesus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5,3. Como também Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Contemplar o mundo com olhos de principiante é exatamente exercer a humildade. Em sendo humilde, vai poder exatamente ser aquilo que Jesus está dizendo, um pobre de espírito. Ter capacidade de reconhecer o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Em nosso Evangelho, lá no capítulo 7, item 2, nós aprendemos que por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, ou seja, aqueles que não têm nenhuma inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para eles o reino dos céus, não para os orgulhosos. O Epiteto também pensou nisso. A quinta citação do Epiteto: para viver uma vida de virtude, você precisa tornar-se coerente, mesmo se isso não for conveniente, confortável ou fácil. A maioria das pessoas quer ser boa e tenta, de alguma forma, conseguir isso, mas costuma ceder à lassidão quando enfrenta um desafio moral. Olha que interessante. Quer uma vida de virtude, mas não quer lutar por essa virtude. A grande dificuldade do cristão, e em especial do espírita, é manter a tal da coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz, entre o conhecimento que absorve e a prática que realiza. E o Epiteto diz: faça isso apesar de não ser conveniente, de não ser confortável, de não ser fácil. Mas a maioria prefere ficar sentadinho no sofá da comodidade. Nós aqui estamos falando de coragem. Coragem é um item bastante estudado na doutrina dos espíritos. Coragem que é conseguida na sucessão das experiências evolutivas, entre variadas dificuldades e variados sofrimentos. Coragem que nos leva a adquirir resistência moral e calma. Agora tem que haver o enfrentamento, com serenidade, com prudência, com sabedoria. Nós aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente, mas aquele que mais ama. Ama, inclusive, os seus adversários, os seus inimigos.
Vamos lembrar que na instrução dos Espíritos, no capítulo 5 do nosso Evangelho, capítulo 5 é dedicado a bem-aventurados os aflitos, lá no item 18, o título desse item é Bem e Mal Sofrer, está escrito assim, abre aspas, o desânimo é uma falta. Vamos correlacionar desânimo com aquela lassidão que falou o Epiteto. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Olha que interessante. Então, aquilo que o Epiteto dizia muito antes de aparecer a doutrina dos Espíritos, Jesus vem dizer para nós a mesma coisa, os Espíritos vêm dizer para nós a mesma coisa no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. O sexto aconselhamento do Epiteto. O primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade. Oh, que interessante isso. Por quê? Porque a vaidade é uma brecha moral que infelicita bastante a humanidade. O Epiteto está dizendo que é o primeiro passo para viver com sabedoria. Pois bem, o Espírito Erasto, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, numa instrução, diz o seguinte, a vaidade é um vício carente, porque o vaidoso necessita estar sempre cercado por aqueles que lhe aplaudam o vazio. Há dois tipos de vaidosos. O primeiro se esforça para mostrar a todos aquilo que sabe, mas nunca com o objetivo de compartilhar sabedoria. O segundo é aquele que se empenha para parecer mais do que é. Enquanto no primeiro evidencia-se a tolice, no segundo, para manter-se sob o olhar admirado, o vaidoso dissimula e corrompe. Por isso, ser este tipo de vaidoso é considerado sempre o mais culpado. Olha que interessante. Tudo por conta da bendita vaidade. E o Epiteto diz que renunciar à vaidade é o primeiro passo para viver com sabedoria, ou seja, o portar-se na existência. O sétimo aspecto assinalado por Epiteto é o seguinte: dê o melhor de si e seja sempre bom. Olha que interessante. Vamos voltar lá ao capítulo 17 do nosso Evangelho, Sede Perfeitos. E vamos encontrar no item a descrição do homem de bem, a seguinte citação. Homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem o que desejara lhe fizessem. Lei de causa e efeito, de ação e reação, de plantio e colheita. Nós temos a obrigação ética e moral de, em tudo que nós fazemos, oferecermos a nossa melhor parte. Sempre, sempre. Na coisa mais simples, na oferta de um copo d'água, nós temos que fazer o melhor possível. Não por vaidade, muito pelo contrário, até sendo humilde, mas no sentido de
valorizar aquele ou aquilo a quem servimos com o nosso melhor. Conclusivamente, meu amigo, Sharon Lebel, na obra A Arte da Vida, ou Arte de Viver, como quiserem, traz a seguinte afirmação. Epiteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis perdas, decepções e mágoas da vida. Olha que interessante. O pensamento de Epiteto é esse. Ora, o filósofo Epiteto anunciava o que Kardec receberia como resposta dos espíritos superiores quando, em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, na questão 931, por que, na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? É lá que o Epiteto está dizendo que o objetivo da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente lá os seus desafios cotidianos. Kardec está perguntando por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes. E os espíritos responderam, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se acredita ser felicidade esconde frequentemente grandes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao vosso pensamento, direi que as classes que chamais de sofredoras são mais numerosas porque na Terra, ou a Terra, é um lugar de expiação. Quando o homem fizer dela, da Terra, sua morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz e viverá no paraíso terrestre. Olha que interessante. O Epiteto alertava a todos nós que devemos enfrentar os nossos desafios, sabendo que haverão perdas, decepções, mágoas, uma série de coisas, fazem parte do processo. Poderemos estar naquela classificação de classes sofredoras que o Kardec perguntou. Mas a mudança disso depende de cada um de nós. Sair do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração depende de cada ser vivente no planeta terrestre. Só isso. Nada além disso. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, algumas interfaces entre estoicismo e o espiritismo, eu agradeço o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.